A paz do Senhor, meus caros professores, alunos, mais uma vez, mais um ano, 2025 passou, as bênçãos de Deus vieram e agora estamos em 2026, animados, mais um trimestre, mais uma lição. E você, caro professor, ainda aqui juntinho conosco nesse projeto abençoado, que é o seu, que é o nosso, EBD em Síntese Podcast, um trabalho, né, capitaneado pelo DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã, né, um projeto que nasceu no coração do nosso pastor Martim Alves da Silva, presidente da IADERN, também do nosso diretor, pastor Reinaldo Odilo. E cá estamos, mais uma vez, lição de jovens, mais um trimestre, primeiro trimestre de 2026, que tem como tema plano perfeito, a salvação da humanidade, a mensagem central das Escrituras. É mais um trimestre de bênção. Eu, presbítero Raniel Oliveira, estou aqui ladeado numa bancada abençoada por meus queridos amigos, os professores Douglas Nilson Moraes e Jussier Filho. A paz do Senhor. Pai do Senhor, querido Raniel, Pai do Senhor, a você, professor. Estamos aqui mais uma jornada iniciando e na expectativa de ser um tempo abençoado e abençoador e uma troca muito proveitosa para todos nós. A paz do Senhor, professores, a paz do Senhor a todos que estão nos vendo aí pela sua telinha. Raniel, paz do Senhor, que seja aí um tempo de muito aprendizado, que seja um tempo de bênçãos para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero perguntar a você. Já estamos há tanto tempo nesse trabalho. Você, por acaso, se inscreveu, compartilhou, clicou naquele sininho para receber as notificações? Se não fez, faça agora, meu querido professor, meu querido aluno, para que você esteja cada vez mais integrado nesse canal, convidando professores, convidando alunos, por que não? Para que a gente faça esse canal crescer cada vez mais e vidas sejam alcançadas no poder do nome de Jesus. E é sobre o trabalho que ele fez que nós vamos conversar neste trimestre. Que plano perfeito é este? Nós vimos aqui que a lição inteira falará sobre o plano de salvação, a santificação, a eleição, o livre-arbítrio, a adoção, e tudo isso está conectado no que a gente chama de soteriologia, né? Dentro da teologia sistemática, a soteriologia fala sobre a doutrina da salvação. E a lição de hoje, né, a gente iniciou a lição de número 1, que foi no dia 4 de janeiro, o sentido bíblico da salvação, porque há muitos conceitos de salvação e foi explorado nesta primeira lição, né, com alguns exemplos, alguns conceitos, a origem da palavra no hebraico, etc. E agora, na lição de número 2, que vocês vão acompanhar conosco, nós vamos ver a martiologia, ou a doutrina do pecado, e a gente vai discutir este ponto com três objetivos. Primeiro objetivo, a origem do pecado na humanidade. Segundo objetivo, apontar as consequências do pecado. Primeiro, a origem. Segundo, as consequências. E terceiro, saber que a solução de Deus para as consequências do pecado envolve a restauração do relacionamento com Deus, além da remoção da culpa e da vergonha. Nilcinho, é interessante que quando Jesus na cruz disse: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns, né, falam de um ou outro sentido, mas eu creio que aquilo dali foi a pior dor que Cristo sentiu,
não foram as lanças que o perfuraram, não foram as chicotadas que ele levou, não foram os pregos nas suas mãos e pés, mas foi o afastamento temporário da comunhão, daquela ligação eterna que Jesus Cristo tinha com Deus. E o pecado faz isso conosco. Ele nos afasta de Deus. E alguém pode pensar que a sua maior consequência é uma vida dissoluta ou uma vida triste, mas tudo isso é consequência do principal problema do pecado, que é o afastamento do homem com Deus. Não é isso, meu querido Nilcinho? É verdade, querido. Imagina que Deus cria o homem e dota esse homem de uma necessidade de relacionar-se com ele. Só que quando o homem ele rompe essa comunhão com Deus a partir do Éden, então esse homem agora vai caminhar com vazios, buscando preencher de outras formas. É por isso que nós vemos tantas histórias de homens e mulheres buscando, às vezes em nosso meio, no ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, na família, pessoas buscando preencher vazios que nem eles sabem como são esses vazios. Mas, na verdade, esse vazio ele só pode ser plenamente preenchido com Deus, com a presença de Deus e em Deus. E é por isso que toda criatura necessita, carece urgentemente da reconciliação com Deus. O principal problema do pecado, né, Nilcinho, é o afastamento de Deus. A leitura bíblica, texto bíblico, está em Gênesis capítulo 3. Ele narra a conversa da serpente com a mulher. E a serpente diz: é verdade mesmo que vocês não podem comer? Como é essa história? Aí Eva começa a contar e a serpente diz: certamente não morrereis, né? E ele começa a dizer de forma enganosa que não haverá morte. E é interessante que ao comer do fruto e a entregar ao seu marido, eles de fato não morrem fisicamente, mas eles morrem espiritualmente e eles ficam fisicamente afastados de Deus. São colocados para fora do jardim do Éden. E esse afastamento é durante toda a existência do homem, e aí vem a origem da palavra religião, que é relicare do latim, ou seja, religar o homem com Deus, quando há esse afastamento. E o primeiro tópico da lição, né, após essa narração do texto bíblico, fala sobre o livre-arbítrio. Não é isso, meu querido Jussier Filho? Pois é, comandante Raniel, nós vamos ter aí nessa etapa do nosso conteúdo, onde a gente vai meditar durante esse trimestre, a gente vai entender aí esse grande benefício, se é que assim nós podemos dizer que Deus ele deu ao homem, né, que foi o poder de escolha, a opção de dizer o sim ou de dizer o não, não é? E diante desse livre-arbítrio, nós vamos ter um grande desafio ou uma grande responsabilidade, que é a de escolher bem ou mal, não é? E precisamos estar, você, professor, que vai estar lecionando na sua sala sobre esta lição, você precisa deixar o seu aluno ciente de que quando nós nos entregamos a Cristo, de que quando nós decidimos fazer parte do corpo de Cristo, nós já vamos vir dotados desta característica que é o livre-arbítrio. E esse mesmo livre-arbítrio que pode nos fazer tão bem a princípio, se nós usarmos isso de forma negligente ou se nós considerarmos que isso pode ser usado de qualquer forma, nós podemos cair aí em uma grande cilada, não é? E assim como aqueles que estavam lá no Éden conquistaram esse livre-arbítrio, nós precisamos cuidar do nosso livre-arbítrio. Você precisa dizer para o seu aluno que ele tem que escolher bem em suas decisões para que ele, em sua vida cotidiana,
não venha a escolher errado e optar pelo pecado, viu, Raniel? Perfeitamente. É um benefício e uma grande responsabilidade, né? Eu poderia falar aqui até um pouco sobre a responsabilidade dada por Deus ao homem para cuidar da terra, a responsabilidade e a mordomia cristã, e que ao pecar, o homem entregou para Satanás a chave, né, do mundo. E essa desobediência custou caro do ponto de vista pessoal, mas ela custou caro para toda a criação. Romanos 8 fala sobre as consequências do pecado em toda a criação, e a gente entregou de mão beijada, de bandeja, como se diz, o controle do mundo nas mãos de Satanás. Mas Deus outorgou originalmente essa responsabilidade, esse direito, sobre os ombros do homem. Pois bem, quando se fala de livre-arbítrio, alguém que diz, será que eu tenho mesmo? Porque quando Adão pecou, eu não estava lá. Isso aconteceu há milênios. E por que que eu sofro as consequências do pecado? Romanos 3:23 diz, todos pecaram, não escapa ninguém, né? E aí, da mesma forma como nós não estávamos lá quando houve o pecado, quando o pecado entrou no mundo, nós também não estávamos na cruz quando Cristo nos livrou desta morte eterna, entregando a sua vida. Pois bem, da mesma forma como o pecado alcançou a toda a criação, a salvação em Cristo alcançou também a toda a criação. Então, glória a Deus por Cristo Jesus, que ele nos alcançou de maneira tão graciosa através do seu sangue. Pois bem, até hoje esta escolha ecoa e chega até nós. Nós vamos escolher como Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 28, Monte Gerizim, Monte Ebal, ele diz, eis que ponho diante de vós bênção e maldição, escolham, pois, a bênção. Então, em vários momentos da história, esse livre-arbítrio é colocado diante do homem, e nós somos responsáveis diante das nossas escolhas, porque os resultados virão conforme as nossas escolhas. E não adianta querer colher manga se você plantou limão e limão é azedo demais. Não é isso, Nilson? E é interessante, Raniel, assim, já alertar o nosso professor que essa temática, você falou aí acerca do livre-arbítrio, da salvação, Tito, capítulo 2 versículo 11 ele fala que a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ou seja, todas as pessoas na cruz, quando Cristo morre, ele não morre por um grupo, é um grupo seleto. A morte dele dispõe para toda a humanidade a salvação. Só que essa salvação, ela requer que o homem se disponha, creia, aceite, reconheça a sua condição e a sua necessidade de reconciliação, como você falou. E é importante que o nosso professor, você, professor, nós, possamos investigar bem essa doutrina do pecado, porque há muitos termos que aqui o espaço não nos é possível, mas há muitos termos que eles podem, o aluno ele pode trazer para você, professor, e a nossa declaração de fé, ela vai falar sobre isso e outras tantas teologias sistemáticas, como a de Stanley Orton, que é bem conhecida no nosso público pentecostal, como também a do Norman Gasley, que vai trazer informações precisas, as quais o professor precisa estar fundamentado. Perfeitamente. Você citou alguns títulos aí, né, Nilson, falando sobre isso, e falou da nossa querida declaração de fé das Assembleias de Deus. Olha aí, ó, todos os professores portando, Nilson eu sei que tem, só não Temos, está pertinho dele aí, mas eu sei que ele tem. tem. Pois bem, este importante livro, essa publicação, é uma colaboração de muitos pastores que montaram um estudo sistemático
com capítulos, com sequência. E aqui nós temos as doutrinas no capítulo 9, a doutrina do pecado, ou amartiologia, amarte com H, e o capítulo 10, a doutrina sobre a salvação. Pois bem, recomendamos, caro professor, se você não tem a declaração de fé, por favor, adquira esse material, ele é indispensável para quem deseja enveredar pelo ensino. Você está assistindo podcast, talvez não seja ainda professor da EBD, mas comece a investir em material, leitura, livros de qualidade, tá certo? Na dúvida, procure os livros da publicação da CPAD, e aí você vai incrementando a sua biblioteca. Mas esse material aqui é indispensável, principalmente numa lição como esta, deste Verdade. trimestre, tá certo? Então, aqui ele tem o credo, né? O cremos, por isso que os capítulos começam, geralmente, com a palavra cremos, porque ele tem a ver com o credo. Isso é uma coisa importante, porque a apologética, ao longo dos anos, foi sofrendo muitos embates, muitas brigas, muitas discussões. Homens não necessariamente inspirados por Deus criaram teorias esquisitas a respeito da trindade, a respeito do pecado, a Da respeito salvação, da salvação, do dualismo, né, de e de outras Cristo. questões, né, de Cristo. Isso é perigoso, querido, perigoso. E esse material, ele é um material muito bem feito, e a gente lê com segurança, com firmeza, e é por isso que ele começa com a palavra cremos, porque ele é o nosso credo, ele é baseado inteiramente na Bíblia. E também, Raniel, é importante que nós, professores, conheçamos a nossa declaração até para saber no que cremos. Porque Perfeito, perfeito. imagina, Josier trabalha num ramo empresarial, como o Raniel trabalha em outro ramo, e cada um de nós temos as nossas atividades. Mas quando chegamos em um ambiente novo de trabalho, o que a empresa precisa é que esse funcionário, esse profissional, conheça aquilo que é a missão, os valores, o compromisso As regras daquela da casa. empresa. O quê? As regras da casa. E a declaração de fé é a nossa missão, são os valores, é o que nós cremos fundamentados nas Escrituras. Não é uma palavra que um teólogo muito influente escreveu de si e disse, pronto, essa agora é a crença pentecostal da Assembleia de Deus. Não, toda ela é fundamentada, ela é muito recheada de passagens bíblicas que fundamenta cada tópico, cada parágrafo, cada verdade ali apresentada. Então, nós estamos alguns minutos batendo nessa tecla, professor, porque sabemos o quanto isso é importante e o quanto isso lhe dará segurança para ministrar todas as aulas desse trimestre. Perfeito. E esse livro, ele foi uma publicação colegiada. Sim, É um grupo de pastores, não foi um só. isso. Cuidado com vídeos de internet, cuidado com aquele pastor que tem uma revelação que ninguém mais tem, cuidado com isso. Esse material foi feito de forma colegiada e, portanto, com todo esse embasamento bíblico, com esse trabalho dos pares, né? Inclusive a produção científica mundial teve Sim. início no cristianismo, porque homens tementes a Deus tinham tanta certeza que a ciência estava alinhada com a palavra de Deus, que eles montaram um esquema de comprovação científica do exame pelos pares, do material de produção científica de forma observável. Tudo isso nasceu no coração de cristãos, homens e mulheres tementes a Deus, e que nós cristãos, às vezes, por não saber, a gente tem medo de entrar numa discussão com um professor ou até mesmo com um acadêmico. E, querido, não se espante. A palavra de Deus é ciência pura, é conhecimento de Deus, é sabedoria do alto. Não tenha vergonha do evangelho, né? Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: não me envergonhe do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. E aqui, já na parte 2 da nossa lição, a gente tem as consequências do pecado. Primeiro tópico, obviamente, né? Separação de Deus. A consequência terrível da separação de Deus, e que Cristo sentiu de forma muito forte, porque ali na cruz
estavam os nossos pecados nele. Todos os pecados do mundo estavam sobre ele. E Deus, que é santo, teve que virar as costas para Cristo. E ele sentiu o peso do meu e do seu pecado. Portanto, Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Este afastamento, essa separação, é a pior consequência do pecado, e que sem Cristo não é possível que haja uma religação, não é, querido Jussier? Isso. E eu queria trazer uma observação muito importante, Daniel, para os professores que estão nos assistindo aqui, e é em relação ainda à separação do homem para com Deus em relação ao pecado. Somos tendenciosos a pensar que nós só estamos suscetíveis ao pecado quando estamos vivendo um momento ruim. Às vezes a gente acredita que aquilo que a gente está vivendo, aquela provação, aquela tribulação, se deu em um momento ruim. Mas veja que as artimanhas do inimigo, elas são totalmente inusitadas, viu, professor? Preste bem atenção nisso. Se nós formos ver o contexto aonde o homem e a mulher que estavam no jardim receberam a proposta de tentação para pecar e se afastar de Deus, era um cenário extremamente favorável. Se nós formos ver aonde Adão e Eva estavam, não tinha perreio, não tinha problema, não tinha os devaneios da vida para tirarem eles do foco. Eles viviam em um local onde Deus determinou que eles vivessem, cuidassem dos animais, se alimentassem. Ou seja, eles estavam em um estado muito bom de vida. E ainda assim o pecado chegou até eles. Ou seja, professor, seria interessante você trazer essa proposta para o seu aluno de fazer com que ele entendesse que o pecado ele não escolhe momento para nos afastar de Deus. Esteja você vivendo um momento bom, o pecado e a tentação sempre vão estar na sua porta para tentar tirar você dos caminhos do Senhor, seja no momento de felicidade ou no momento ruim, o pecado ele sempre vai estar ali à porta para tentar desviar você dos caminhos do Senhor. E aí as consequências, querido professor, você pode até enfatizar a responsabilidade que o pecado vai trazer, o afastamento de Deus que ele vai trazer para a vida daquela pessoa que está fora dos caminhos do Senhor. E aí você precisa enfatizar para o seu aluno. Você vai dar ali o pontapé inicial para ele, falando quais são as consequências do pecado na vida de alguém que se afasta de Deus. E aí a gente vê o ponto-chave que o pecado causa na vida do ser humano, que é a separação de Deus. Aí depois vem outra consequência, que é a culpa, né, e o remorso pelo pecado que cometeu. Quando estamos em uma vida pecaminosa, a gente perde a sensibilidade espiritual do que é certo e do que é errado, decadência moral, sofrimento e morte. Portanto, esses pontos eles precisam ser bem explanados na sala para que o aluno ele tenha conhecimento das verdadeiras características negativas que o pecado promove na vida de alguém que se separa do Senhor. Viu, Raniel? Perfeito. Você tem a questão da nudez. A gente está falando aí, Gênesis 2:25, eles não tinham problema com a nudez, de repente a vergonha toma conta, a culpa. E de onde surgiu isso? Como é que eles perceberam que a nudez era um problema? Porque não era. E aí você tem uma consequência no comportamento humano, e eles pegaram folhas para se cobrir. E quando eu começava a falar nisso, eu era mais novo, né, no Evangelho, eu até dizia: o homem não sabe fazer roupa que preste, vai pegar folha, em vez de pegar uma pele. E aí, depois, com o passar do tempo, a experiência, a maturidade, o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração, e por esses dias, quando eu entendi essa passagem, aquilo bateu muito fundo no meu coração. O homem não podia fazer roupa de pele, só Deus, porque para haver uma roupa de pele, um animal tinha que ser sacrificado. E olha que interessante. Em que dia o homem foi criado? No dia 6. Em que dia os animais foram criados? No dia 5. De onde surgiu essa roupa de pele, José? Será que quando os homens apareceram, o homem e a mulher apareceram vestidos com folhas? Jesus, né, não revelado, mas Deus, na sua Trindade Santa,
foi pego de surpresa, vai, corre ali, pega uma roupa na Riachuelo. Não tinha Riachuelo, não, querido. Tinha um animal que tinha sido morto para que aquela pele cobrisse o seu pecado. E um animal morto derrama sangue. Então, lá em Apocalipse, acho que 18:7, se me falha a memória, diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, antes que o homem fosse criado no sexto dia, no quinto dia, Deus já havia criado os animais. E ele já sabia, na sua presciência, que haveria necessidade de morte e derramamento de sangue. E isso fala muito forte ao meu coração, que muito Glória a mais Deus. do que uma indústria têxtil que o homem não sabia produzir, havia Cristo morrendo por nós e por nossos pecados desde a fundação do mundo, e como que um proto-evangelho, isso está lá na lição de número 1. Veja lá, Gênesis 3:15 é o proto-evangelho. E aí no versículo 21, ele diz, e ele fez túnicas de pele e os vestiu. E o proto-evangelho é por quê? Porque desde aquele momento, em Gênesis 3:15, é anunciado o plano de salvação. Perceba, não foi criado, ele foi anunciado. Porque Deus não é pego de surpresa por coisa nenhuma, e mesmo o pecado do homem já tinha solução na eternidade em Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Não é isso, Nilcinho? É verdade. Eu vi esse relato sobre a graça de Deus, para nós que, por bondade do Senhor, nos somos rendidos a Ele, compreendemos isso, é, é de uma riqueza muito grande. Agora imagine, professor, professor que nos assiste, que na sua sala pode ter um jovem que ainda não compreendeu isso. Há uma literatura, que o nome do livro é Sociedade Sem Pecado. O autor, ele vai tratar de que em nossos dias, esse livro já tem alguns anos, em nossos dias as pessoas vivem, em uma sociedade em que o pecado é minimizado. Agora imagina se nós não dermos a profundidade que o pecado é para a vida humana, as consequências, se nós abrandarmos essas consequências, porque é, acho que uma das maiores dores de alguém, Raniel, é você ser silenciado. Eu, quando eu era adolescente, ainda criança, ali meus 8 anos, mais ou menos, Daniel, Jussier, eu tinha um grande amigo e em uma brincadeira eu saltei e disse para ele, não fale mais comigo. E ele levou aquilo a sério. E no outro dia, quando eu fui brincar com ele, os outros colegas, ele já não falava mais comigo. E aquilo me doeu muito, porque era um grande amigo. E esse grande amigo, ele passou mais de 7 anos sem qualquer comunicação comigo. E como isso dói? Mas agora imagina que uma consequência do homem para com Deus é, em sua natureza, em sua caminhada pecaminosa, é não ter uma comunicação, um relacionamento com Deus. Então, o pecado separa o homem de Deus, que ele pode buscar Deus de diversas formas. E quantas pessoas buscam Deus de diversas formas? Através de promessas, através de atos, de votos, de obras, mas em todas elas, essas pessoas continuam vazios, porque eles não buscam Deus pelo caminho do arrependimento, da rendição e, como o Raniel falou, da religação, de restauração por intermédio de Cristo. Muito bem. Só por curiosidade, tá, Nilcinho e Jussier? É, primeira lição, terceira parte, tópico 1, tá certo? Isso que eu estou falando. A Sim, salvação, como ensinada no Novo Testamento, pode ser vislumbrada desde Gênesis 3:15. Neste versículo, Deus promete que a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, etc. E isso, Gênesis 3:15, é conhecido como o
proto-evangelho, ou seja, o primeiro anúncio da salvação na Bíblia. Só por curiosidade, lição 1, a Sim. parte 3, tópico 1, ok? E aí, seguindo adiante, essa dor da separação, Cristo sentiu, né? E ele cita um dos salmos, para quem não sabe, Cristo fez 7 declarações na cruz. Uma delas, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E mais do que só uma declaração dolorosa da separação, que era real, ela era real, mais do que isso, Cristo estava citando um salmo messiânico, falando, e ali naquele momento estava se cumprindo uma passagem que havia sido profetizada pelo salmista Davi, Salmo de número 22. E está escrito: Deus meu, por que me desamparaste? Ponto. Jesus faz uma pergunta que é a metade do primeiro verso do Salmo 22, e quem estava ali nas redondezas da cruz e observou aquilo, estava ligado com o céu, entendeu. É o Messias. Ele está declarando e cumprindo uma profecia que foi profetizada por Davi. E ali, se você ler o Salmo 22, o restante, você entenderá que fala sobre zombaria, que fala sobre o trabalho de Deus e o que ele fez, e etc. Então, Cristo Jesus também é Deus, né? Você vê que os mormons e outras religiões não acreditam que Cristo é Deus. Deus, né? É filho de Deus e é Deus. Por isso a importância de estudarmos a Trindade e outras doutrinas, não só a soteriologia ou a martiologia, mas entendermos que ele Teologia, era o Filho de Deus, ele tinha o poder de fazer a salvação ser operada na terra e tirar o pecado do mundo, e essas declarações que ele fez não foram jogadas ao ermo. Cada palavra que Cristo falou estava cumprindo uma parte específica do plano de Deus na salvação do homem. E aí vem o sofrimento e a morte, encerrando aí a parte 2, as consequências do pecado. Tem até uma dica aqui, orientação pedagógica, para os alunos, né? Você pode fazer isso, professor. Pedir para eles irem citando consequências do pecado. É importante dizer que a principal delas é o afastamento de Deus, mas há outras consequências. E eu digo aqui com muito carinho: há consequências do pecado que nós podemos apagar com um simples pedido de perdão, mas há outras porque a gente acha que Deus faz a graduação do pecado, um pecado grandão e um pecado pequenininho. E eu costumo pensar que não há uma graduação de pecado, mas há sim, para nós que estamos ainda nesta carne, carne e osso, aqui na terra, nós temos sim uma graduação de consequências. Para Cristo salvar, basta o reconhecimento do seu estado pecaminoso, arrependimento, né? Como está lá na pregação de João Batista, que Jesus Cristo ratifica: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3, aí Jesus diz em Mateus 4, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento é o caminho, mas a gente sabe que num caminho de pecado, muitas escolhas mal feitas trazem consequências terríveis durante anos e anos e anos, às vezes uma união mal sucedida, um filho que não pediu para vir ao mundo, uma separação, às vezes até mesmo a morte de alguém e outras coisas terríveis. É importante que as consequências do pecado sejam bem compreendidas pelos alunos, né? Sendo a principal delas o afastamento de Deus, mas não esquecendo as consequências das escolhas que nós fazemos. Não é isso, José? Eu estou vendo que você balançou bem forte assim a cabeça, acho que você tem algo a falar sobre isso. eu estou concordando aqui, vibrando aí com os seus ensinamentos, viu, Raniel? Continua aí que eu estou recebendo. Vai que eu vou dar aula nesse dia, tá vendo? Pois bem, nós vamos aqui para a terceira parte da lição, Nilcinho. A solução de Deus, Nilcinho. Tem solução, Nilcinho? Oh,
graças a ele que tem solução. Porque já pensou uma história. Há muitas histórias que não têm um final feliz, né? Nós, não sei você, Raniel, Jussier, mas às vezes você está assistindo um filme e você fica naquela expectativa que o final tenha um desfecho positivo. E às vezes não tem, às vezes fica nas entrelinhas, vai ter uma segunda edição para você tentar descobrir como vai ser aquele final, mas a história da humanidade, pela bondade de Deus, ela tem um final feliz para quem se rende a esse Deus que prevê um final feliz. Ou seja, não é um universalismo que no final todos serão felizes para sempre. É isso que Deus quer. Baseado até no versículo que eu li, 2:11 de Tito. A graça salvadora está disponível para todos, mas nem todos querem se render a essa graça, aceitar essa graça salvadora. Mas aqueles que reconhecem a sua condição de pecaminosidade e entende que precisa de um Salvador, e esse Salvador único e eficaz é Cristo Jesus, essas pessoas poderão ter solução, viver uma nova vida, é a solução para a vida terrena e a vida do porvir, porque como Raniel falou, existem escolhas e situações nesta vida que ela não vai ter uma solução como esperamos, mas aquele que descansa na promessa e na comunhão com Deus, que o adota como filho, sabe que um dia todas as situações adversas que muitas vezes nós enfrentamos em sofrimento nessa vida, mas infidelidade por saber que nós não esperamos em Deus somente nessa vida. Há um porvir, e é esse porvir que nós, a cada dia, amanhecemos e concluímos o dia. Não pensando no amanhã, o que vai ser de bom para mim, o que eu vou conquistar, que bondade, que benefício eu vou ter, mas sabendo que se esse dia, professor, da sua aula, da lição 2, se esse for o último momento, será o começo de uma história a mais maravilhosa possível. Perfeito. Você falou do porvir, falou daqui e do porvir. E isso mostra que a maioria de nós passaremos pela morte, né? Eu estou ainda crendo em 2 Tessalonicenses 4, Sim, mas é, a maioria de nós experimentará a morte. E eu gosto de pensar, Nilcinho, Jussier, que a morte é a graça. Daniel, você ficou doido agora. Tu já pensou viver comendo do fruto da árvore da vida e tendo uma eternidade na terra em pecado? Então, a própria morte física é graça, porque é uma transição de pouco tempo em relação à eternidade, e estar vivo na terra não é a perfeição que Deus planejou para nós. Deus planejou a eternidade sem o pecado. Olha que maravilha. E aí, nessa última parte da lição, ele cita Paulo escrevendo aos Coríntios na sua segunda carta, capítulo 5, versículos 18 e 19, Jussier. Olha o que ele diz, que Cristo reconciliou consigo mesmo. Ele é o canal, ele é a fonte original, ele é o operador da salvação, ele é o religador, ele é o próprio Deus encarnado, ele é o caminho, a verdade, a vida, ele é a porta. Então ele reconciliou consigo mesmo. Interessante que lá em Mateus ele diz: Eu vou preparar um lugar e vos levarei para um lugar legal. Ele diz: Não, eu vos levarei para mim mesmo. mim mesmo. Então ele reconcilia com ele mesmo. E ele diz um nome que eu acho interessante, José, eu queria ouvir você, que ele chama Ministério da Reconciliação. E no versículo 19, 2 Coríntios 5, ele diz que esse ministério foi posto em nós. Opa, espera aí. Nilcinho falou que tem um plano. O plano é Cristo.
O efeito é para a eternidade, é para o porvir. Eu não ganho aqui, pelo contrário, muitos de nós até perdemos aqui. E o certo é perder mesmo. O nosso ganho está lá, e é em Cristo. Perfeito. Mas ele diz, Jussier, que o ministério da reconciliação foi posto em nós. Opa, eu sou um agente. É isso mesmo que eu estou entendendo? O ministério da reconciliação, Cristo pôs em mim. Ele delegou o ministério da reconciliação para mim e para você, que ao pregar o evangelho, somos um consulado do céu. É isso mesmo? Meu amigo, a responsabilidade que está sobre nós, de fato, é grande, não é? E como Nilson nos trouxe aí a observação das coisas do presente e das coisas do porvir, veja que Paulo, quando escreve aos Romanos, e aí, professor, eu peço que você preste bastante atenção nisso, e a expressão bíblica de Romanos 3:23, ele vai dizer que quantos pecaram, Raniel? Na verdade, foram todos. Todos. Todos pecaram e instituídos foram da glória de Deus. Agora, o que acontece é que a gente foi justificado. E será que essa justificação, ela teve um preço? Não. Ele nos justificou gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em quem? Em Cristo Jesus. Ou seja, Não teve preço para nós, né? Mas foi o preço do sangue dele. a gente não pagou essa conta, né? Mas o A gente preço não dele foi pagou, não, caro. né? O escrito de dívida a gente cravou lá na cruz, né? Para ele pagar a conta. Exatamente. E o que foi que Cristo fez, professor, para solucionar o problema do pecado? E aí eu vou pedir para você, meu querido professor, que você dê um pause nesse vídeo aí agora, e você vai pensar assim. Vamos supor que seu aluno está lhe perguntando, professor, quais foram as soluções? Qual foi a principal solução? Aí agora você vai dar um pause e vai pensar. Pronto, você terminou a pausa agora. E aí você pode trazer como um conhecimento para o seu aluno um dos principais artifícios que Deus usou para trazer a solução para o pecado na terra, que foi o sangue de Cristo, o sangue do seu único e precioso filho. E pegando o que Raniel falou lá no começo acerca do sacrifício, quando nós vamos analisar a história do Antigo Testamento, nós vamos ver que para perdão de pecado sempre foi requerido o sangue. Quando a gente sai lá de Gênesis 3, quando a gente já vai lá para Gênesis 22, Abraão, a gente viu que ele saiu com Isaac, foi para o monte para prover em obediência a Deus um sacrifício que custaria o sangue do seu filho. E aqui nós estamos vendo, querido Raniel e Nilson, a primeira tipificação, ou a segunda tipificação de Cristo como Salvador da humanidade, derramando o seu sangue em forma de cordeiro ali citado por Abraão naquele texto de Gênesis 22. A outra solução apresentada ainda no Antigo Testamento, aí você pode ler, professor, lá em Êxodo 13, quando Moisés vai dar a instrução acerca do anjo da morte que passaria para recolher os primogênitos de Faraó e de toda a terra do Egito, você vê que eles pegaram ali aquele isopo, molharam de sangue daqueles animais que tinham sido sacrificados e aspergiram o sangue sobre os umbrais das casas, das portas da casa. Ou seja, Cristo, o sangue tipificado de Cristo continua sendo símbolo de salvação e solução para o pecado do homem aqui na terra. Ou seja, sacrifício de sangue foi a solução para o pecado e um problema que nós criamos para com Deus. E ele resolveu um problema dele para o nosso problema para conosco. Mas olha, eu falei aqui do Ministério da Reconciliação, porque a solução foi dada e nós recebemos uma incumbência de representar um ministério inaugurado por Cristo, chamado Ministério da Reconciliação. E por que, Nilson? Está tão bem explicado aqui por nós sobre o que Cristo fez. Reconciliou consigo mesmo, mas compartilhou conosco o Ministério da Reconciliação. Por que alguns de nós, às vezes até professores da EBD, agimos como agentes de separação pela religião e não de reconciliação, Nilson? Tu sabe responder isso? Por que alguns de nós fazemos isso?
Será que está faltando realmente a gente viver a palavra? Na verdade, é muito mais do que viver a palavra, né? Às vezes, há um senso de egocentrismo no homem que leva ele a ações exclusivistas. Por exemplo, muitas vezes eu posso querer ser um agente para algumas pessoas e outras não. Eu estava lendo recentemente sobre um escritor que falava sobre a ação de Deus. O Pentecostes, quando ele surge lá na Rua Azusa, que ele rompeu uma segregação racial, ou seja, negros e brancos, eles não dividiam o mesmo espaço, mas Deus age através do movimento pentecostal, fazendo com que negros e brancos dividam o mesmo espaço, dividam a mesma experiência e compreendam que o Deus é o mesmo para eles. Então, muitas vezes eu preciso entender que a responsabilidade que Deus concede a cada um de nós, ela não é exclusivista nem é seletiva. É para, é para todos. O meu papel é levar esse ministério com honra, porque é uma grande honra, é um grande privilégio que Deus nos dá, porque é Ele que nos capacita e é ele que age no coração do outro. E eu estava lendo para fechar um livro recentemente, o nome do livro é Invisível, acho que é esse o nome, Invisível. E a escritora fala que ela certa vez estava num aeroporto, assim, num saguão, e estava ao lado chegou lá um senhor, e ela pedindo a Deus uma oportunidade para ser agente de Deus na vida de alguém. E aquele homem senta ali do lado e ela está lendo sobre João 15 e não estava entendendo nada, porque a mente dela estava difusa. Ela queria poder falar para aquele homem, mas temia. E dizia: Senhor, me dá um sinal, me dá um sinal. Aí o Senhor fala ao coração dela: pergunte a ela sobre a semeadura, sobre esse aspecto não, sobre enxerto, né, que ele está falando, João 15, né, ser enxertado na videira verdadeira. Pergunta a ele sobre enxerto. Aí ela disse, não, isso é coisa da minha cabeça, mas vou perguntar a um homem desse sobre enxerto. E Deus insistiu. E ela chegou, vira para aquele homem e diz, eu não estou entendendo essa passagem. O senhor poderia me explicar aqui o que é que o senhor acha? O senhor sabe alguma coisa sobre enxerto? Aquele homem disse, eu estou um pouco enferrujado, mas eu sou doutor nessa área, eu fiz minha graduação em agricultura e, e faz algum tempo que eu não falo sobre isso, mas vamos lá. E ele deu uma aula para ela e ela entendeu que Deus ouviu a oração dela de ser um agente na vida de outra pessoa. Ou seja, ela poderia muito bem dizer: não, eu não quero desse jeito, eu quero de algo mais concreto. Mas Deus nos dá o privilégio, nos concede um privilégio de criar situações e agir nos corações, porque enquanto Deus age no coração dela, age no coração dele e há um desfecho positivo para a glória dele. Ela foi um Só agente entrando de aqui, Daniel, reconciliação, não é isso? Ela foi um agente total de reconciliação. Diga, é, Jussier. pensando aqui na possibilidade de ser um agente, e aí eu quero citar aqui um exemplo, e esse aqui eu faço questão de mencionar esse exemplo, porque eu fui extremamente abençoado por Raniel, por exemplo. Raniel, ele foi uma pessoa que me inspirou a aprender a tocar bateria. Eu via Raniel tocando bateria e digo, Jesus, queria tanto ser um baterista assim que nem Raniel. Eu aprendi, eu não sou ainda como Raniel, mas eu aprendi muito. Ou seja, Raniel, ele foi um agente, ele promoveu em mim, ele despertou em mim esse sentimento e eu segui o bom exemplo. E assim nós podemos fazer também no Ministério da Reconciliação. Obrigado, Raniel, viu, por ter me E ensinado a tocar E, bateria. veja que diante disso só sobrou ferrugem, né? E você e devia ser o ministério do desenferrujamento, né?
Raniel, e só Você fechando, é doutor nisso, você é doutor nisso, viu? Raniel, e vemos que há muitas histórias de pessoas que foram agentes de transformação, porque aqui no último ponto desse terceiro tópico fala da superação do sofrimento, e há muitas pessoas que são agentes de transformação da parte de Deus no sofrimento. Porque ser agente no sofrimento é algo que só Deus mesmo para fazer algo na vida ou por intermédio da vida de alguém que sofre. E eu lembro de uma leitura que fazia, eu acho que a literatura é as cicatrizes que me moldaram. É muito belo esse livro, e em uma passagem a escritora fala de viver uma experiência em que, mesmo diante do sofrimento, ela podia, pela ação de Deus, ser agente, ministrar nas vidas, mesmo tendo o corpo marcado por muitas cirurgias, fruto da polio na infância e com muitas limitações, mas ela pôde, no seu sofrimento, ser um agente de transformação e ser um agente de reconciliação para outras tantas pessoas. E assim, Raniel vai ter as suas experiências, Jussier vai conhecer outras tantas, e que privilégio, e que você, professor, também possa ser um agente de reconciliação na vida de tantos. Muito bem. Glória a Você Deus. falou das dores, né? Do sofrimento. Eu li agora, semana passada, um livro de um filósofo, Byung-Chul Han. Ele tem vários temas interessantes, e esse em particular fala sobre sociedade paliativa à dor hoje. Ele fala que nós vivemos uma sociedade em que não se pode causar dor, não se pode falar de dor, não se pode tratar a dor. O que se faz é um paliativo com muitas redes sociais, muita diversão, muita enganação, muitos likes, muitas distrações. Para quê? Para disfarçar a dor. A sociedade paliativa, no livro do filósofo Byung-Chul Han, a quem eu recomendo, né, fala que nós vemos uma sociedade em que a dor ela é disfarçada, mas ela não é resolvida. E a gente se engana, porque a gente se acostumou com os apetrechos, com os penduricalhos, com as diversões, com as distrações que a modernidade nos trouxe de forma danosa. Mas a palavra de Deus traz a solução para as dores, que é Cristo Jesus, e ele não disfarça a dor, não engana. Ele mesmo, segundo a palavra, Isaías 53, homem de dores. E ele nos convida a ser participantes das suas dores, para que através do seu sacrifício nós tenhamos vida, não mascarando a dor, não enganando sobre a dor, mas tratando a dor com o remédio que é o Evangelho. E eu queria também citar aqui Mateus 18:18, que é um texto muito mal utilizado pelos crentes, porque ele diz: em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ora, não se precipite, não estamos falando de chave de carro nem de apartamento. O texto aqui está falando sobre o ministério da reconciliação. Leia o capítulo 18 nos versículos anteriores, 15, 16 e 17, e você verá o passo a passo de como se faz o ministério da reconciliação. Quando você vê um irmão em pecado, diz a palavra do Senhor, vá até ele, converse com ele, mostre a realidade do pecado que ele está cometendo, traga a Cristo, a perspectiva de Cristo sobre o pecado, para ele entender que há necessidade de um arrependimento.
de uma reconciliação. Isso que nós estamos vendo de ligar na terra, ligar no céu, não são orações vazias sobre coisas terrenas e bens materiais. Está falando sobre o ministério da reconciliação que traz o pecador de volta para Cristo, sendo você o agente dessa reconciliação. Então é importante nós citarmos esse texto falando sobre a superação do sofrimento e da morte, não de forma terrena e passageira, mas de forma eterna em Cristo, porque este mundo, como diz o próprio Cristo, nele nós teremos aflições, mas tenha um bom ânimo, ensine o caminho da superação, não como o filósofo Byung-Chul Han bem observou, mascarando as dores com prazeres efêmeros, mas trazendo a verdade do Evangelho, desmascarando, descortinando o pecado e as dores que ele causa e apresentando o Evangelho como remédio que traz a Cristo. E você é esse agente de mudança, de reconciliação. Em vez de criticar alguém, apontar o dedo, seja você a pessoa que vai até ele ou vai até ela e diz: ei, observe o que está sendo feito, olhe o caminho certo, é este aqui, e sem barreiras de preconceito, né? Ou por cor, ou por raça, ou por costumes. Não, não, não. Apague isso da sua vida. Seja você um agente de mudança na vida das pessoas, né, José? Eu sei que você queria falar algo também. Ah, exatamente. A, a, a pegada, de fato, é essa daí, né? Que possamos ser promotores de mudança na vida das pessoas, que precisamos também lembrar de que estamos todos debaixo da mesma lei, não é, Daniel? E aquilo que nós fazemos com o outro, nós poderemos ser absolvidos ou julgados por aquilo que fazemos. Portanto, que sejamos piedosos. Essa é a palavra mais apropriada que eu acho para isso, é que devemos exercer o ministério da piedade, que possamos sempre olhar para as pessoas com um olhar um olhar piedoso, sempre querendo ver o bem, sempre trazendo aquela pessoa para o bom caminho. E acredito que se assim nós nos comportarmos, estaremos fazendo a vontade de Cristo e com certeza estamos mais perto dele. Muito bem. Eu vou me despedindo aqui. A gente até se alongou um pouco, mas a gente é apaixonado por isso. E essa lição, uma lição valiosa sobre a martiologia, né, a doutrina do pecado, precisa ser bem pisada para que as próximas lições sejam produtivas em maior escala, né? Lição 3 fala a natureza do Deus que salva, lição 4, Deus que justifica, mas a consciência do pecado é crucial para que o homem tenha a sua redenção, o seu arrependimento. E aí sim, a continuidade do trimestre será produtiva. Eu me despeço com essas palavras e passo aqui a palavra final para os meus queridos Nilcinho e Jussier. Também quero agradecer por esse momento muito rico. E se você, professor, atentou, está com um vasto acervo de sugestões. Esse último que Raniel falou aí, eu já coloquei aqui na minha cesta para adquirir, porque eu gostei muito do tema e vi que tem outros tantos livros do autor nessa mesma pegada. Então, professor, nosso desejo e oração é que esse tempo aqui, que para nós é por demais precioso, seja igualmente para você e agregue a sua aula. Deus abençoe e até o próximo encontro. Amém, querido professor, queridos alunos que aqui nos assistem. Nós queremos que vocês tenham aí um trimestre abençoado, que vocês sejam bem-aventurados em suas palavras e que a boa mão do Senhor esteja sobre a cabeça de vocês e que vocês sejam agentes de Deus na vida dos seus alunos e vocês, alunos, que sejam agentes do Senhor, promotores da salvação para aqueles que não conhecem Ele ainda aqui na terra. Estas são as minhas palavras. Eu agradeço
A você, Raniel, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nilson, mais uma bênção e até a Amém. próxima, se Deus quiser. Amém. Com isso, nós nos despedimos, desejando que Deus abençoe o teu ministério, a tua família, a tua aula, e que seja um trimestre maravilhoso, em nome de Jesus. Não se esqueça de compartilhar, de curtir, ativar o sininho, não sei se é aqui ou mais para aqui. Aperta aí os botões aí tudo e compartilha que esse canal é bênção pura. Fica conosco, continua aqui passando adiante esse conhecimento abençoado e vamos juntos até o fim, em nome de Jesus, enquanto Ele nos permitir. A paz do Senhor a todos. Pai do Senhor, até a próxima. Pai, Senhor, até a próxima.